Uma boa tarde, pessoal. Uma tarde de sexta-feira, abençoada por Deus. Olha, gente, que perfeição, como tá linda minha plantinha. Mas sempre a gente tem que estar olhando, gente, ó. Os insetinhos sempre tá devorando, olha só. Isso aqui é uma largata, tá vendo? Olha aí, gente. Ó, tá vendo? Devorando aqui. Olha ali, ó. Sempre com flores floridas, né? Linda, maravilhosa, gente. Essa cozinha. E minha boa noitezinha, branca. Eu tinha ela rosa, mas agora só tô com essa. Mas é simples, mas é maravilhosa, gente.